Esta é a história do verdadeiro Jesus Cristo, do mundo brutal no qual ele viveu e das forças que moldaram o homem e sua missão. Durante séculos, quase nada se soube sobre a infância de Jesus. Agora, a ciência moderna está revelando novas informações sobre o mundo no qual ele cresceu. Uma terra ocupada e varrida pela violência, pelas doenças e pela injustiça. Tempos cruéis que inspiraram no menino uma mensagem de esperança. Quem foi Jesus? Sua infância. Três especialistas embarcaram numa expedição extraordinária pela Terra Santa em busca do Jesus histórico. Byron McCain é arqueólogo e já escavou vários sítios bíblicos. Não escavamos com a Bíblia numa mão e a pá na outra. A arqueologia não comprova ou refuta a Bíblia, mas ela pode nos ajudar a entender melhor o mundo bíblico. Rachel Haverlock é catedrática de estudos bíblicos e entende não só as raízes religiosas de Jesus, como também sua mensagem política. Jesus era judeu e um judeu que conhecia muito bem a sua Bíblia. Ele se via como um profeta e a profecia sempre teve uma dimensão política. Alan Callahan é um pastor batista e teólogo que traz uma visão moderna aos textos da Bíblia. Não vivemos mais nos tempos bíblicos. Para considerarmos seriamente que estes textos têm relação com nossa vida contemporânea, temos que interpretá-los. Há 2000 anos, a Terra Santa era um lugar de opressão sangrenta. Ela fazia parte do Império Romano, que nomeava reis judeus fantoches para administrar seus interesses. Este mundo não está nos evangelhos. Eles não são livros de história, mas foi neste mundo que Jesus nasceu. A área que Roma chamava de Palestina foi dividida em regiões. A capital Jerusalém ficava na Judéia. 130 quilômetros ao norte, além da Samaria, ficava a Galileia. Nas montanhas da Galileia, longe das rotas principais, ficava a pequena vila de Nazaré, onde Jesus cresceu. Hoje, Nazaré é uma movimentada cidade árabe. Rachel Haverlock e Byron McCain vieram aqui à Basílica da Anunciação. Neste local, segundo o Evangelho de Lucas, um anjo disse a Maria, mãe de Jesus, que ela seria fecundada pelo Espírito Santo. Ela soube que iria conceber, o que para ela seria impossível porque estava noiva, mas não tinha relações sexuais com o futuro marido. O anjo lhe disse: conceberás e darás à luz um filho e o chamarás de Jesus. Na realidade, essa teria sido uma revelação assustadora. Maria não era casada com José. Pela antiga lei judaica, a gravidez fora do casamento era punida com apedrejamento. Maria, a mãe de Jesus, ficou numa posição extremamente difícil. De repente, ela se viu grávida e, para as pessoas que eram de fora, ela era uma mulher que havia infringido todas as tradições sociais e se envolveu de alguma forma com o sexo ilícito. Segundo o Evangelho de São Mateus, José soube da miraculosa concepção de Maria através de um anjo. Mas antes que Jesus nascesse, o casal teve de deixar Nazaré.
O Evangelho de São Lucas conta que Maria e José tiveram de fazer a sofrida viagem de 140 quilômetros até Belém para se registrarem no censo romano para o cálculo de impostos. Era de lá que vinha a família de José. Alan Callahan está em Belém, na Basílica da Natividade, que é local de peregrinação desde antes do século IV. Ela comemora o lugar onde, segundo a tradição, Jesus nasceu. Toda criança cristã aprende que Jesus nasceu em Belém no dia de Natal, no ano 1 da era cristã e num estábulo. Mas a história e a arqueologia confirmam a versão do Evangelho? A maioria dos estudiosos hoje concorda que Jesus não nasceu num estábulo, algo que se tornou uma parte tão tradicional do Natal. Essa é uma ideia que veio de uma única linha do Evangelho de Lucas e que diz que Jesus foi colocado numa manjedoura, o lugar onde os animais se alimentam num estábulo. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Existem os reis magos, os pastores, os animais e a família. E tudo isso é mesmo muito encantador e tradicional. Mas essa configuração realmente não combina com tudo o que sabemos sobre as circunstâncias históricas que cercam o seu nascimento. O que sabemos sobre a época é que havia muito pouca madeira para se construir estábulos numa terra de rochas e deserto. O local que os peregrinos vêm visitando há séculos e onde se acredita que Jesus nasceu não é de forma alguma um estábulo. É uma caverna sob a Basílica da Natividade. Onde termina a alvenaria, parte da parede de rocha da caverna ainda é visível aqui. Poderia Jesus ter nascido numa caverna? A moradia em cavernas certamente existia na época de Jesus. Esse aqui é o local. Em Nazaré, Rachel visitou a reconstrução parcial da vila na encosta da montanha, como ela pode ter sido. Ela mostra como uma caverna teria feito parte de uma casa do século I. Claire Fenn é instrutora no curso sobre o Novo Testamento na Universidade da Terra Santa e foi consultora para a construção deste sítio. Este é o tipo de caverna no subsolo que pode ser semelhante ao local onde Maria teria dado à luz Jesus. É o nível mais baixo da casa e escavado em calcário muito mole. É como uma adega. É como uma adega. A temperatura se mantém estável durante o ano todo. Fica protegida do clima. Pode-se usar uma caverna natural ou escavá-la e aumentá-la para armazenar azeite, vinho, talvez grãos e mercadorias valiosas durante o ano. Cavernas também eram usadas para abrigar animais e, portanto, uma manjedoura não ficaria deslocada aqui. Mas por que Maria teria dado à luz num lugar assim e não num aposento comum? A resposta está num simples erro de tradução. Os evangelhos foram escritos mais de 50 anos após a morte de Jesus, em grego, a língua dos autores instruídos. Eles o colocaram numa manjedoura porque não havia lugar na hospedaria. Mas essa é uma palavra curiosa. Na realidade, é uma palavra grega que significa quarto de hóspedes ou quarto superior. Maria pode ter entrado em trabalho de parto num quarto de hóspedes, mas foi removida antes do parto. A casa está cheia. Não há privacidade no andar de cima. Então, o que fazer? A suposição é de que talvez Maria tenha dado à luz no porão. Tudo indica que Jesus nasceu numa caverna no subsolo e é quase certo que não nasceu num estábulo. O que achamos que sabemos sobre o nascimento de Jesus nem sempre combina com os indícios arqueológicos. Podemos ter certeza de que ele aconteceu em Belém ou mesmo de que foi no dia de Natal?
A realidade de um nascimento no século I estaria longe da imagem que fazemos da tranquila primeira noite de Natal. Sem analgésicos, sem procedimentos médicos modernos e com alto risco de infecção. O parto era apavorante. Era um momento tenso e perigoso. Maria poderia ter por volta de 13 ou 14 anos. As mulheres provavelmente passavam a maior parte da sua vida adulta dando à luz seus filhos, grávidas ou amamentando, e viam muitas parentes e amigas morrerem no parto. Era um momento extremamente tenso. Como o parto era tão perigoso, faria sentido que Maria, em estágio adiantado de gestação, fizesse a difícil jornada até Belém? Pode haver outro motivo pelo qual os evangelhos colocam ali o nascimento de Jesus, para cumprir a ideia do Velho Testamento de que o Messias viria de Belém. Na tradição judaica, o Messias deve vir da casa de Davi. E Davi vem da cidade de Belém. Portanto, de uma perspectiva judaica, o Messias não poderia vir de outro lugar senão de Belém. Portanto, o nascimento em Belém combina com a mensagem que os evangelistas queriam passar. Mas há uma interrogação ainda maior quanto à época exata. Jesus não nasceu em 25 de dezembro do ano zero. Disso nós temos certeza. Temos certeza porque o monge que criou o nosso calendário moderno no século VI cometeu um erro simples nas suas contas quando calculou o ano 1 depois de Cristo. Então, quando Jesus realmente nasceu? Há poucas provas concretas. Quando os fatos ocorreram em tempo real, em termos históricos, ninguém se importava. Não se mantinham registros detalhados do nascimento e morte das pessoas pobres. O Evangelho de Mateus nos diz que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes o Grande, e a maioria dos estudiosos hoje situa seu nascimento pouco antes da morte de Herodes, por volta do ano 4 a.C. Tendo sobrevivido ao parto, Jesus agora teria de sobreviver à infância. Suas perspectivas de sobrevivência não eram boas. Naquele atrasado vilarejo rural, pobreza, fome e doença eram companhias constantes. Nazaré era uma pequena vila com talvez algumas centenas de habitantes. A família de Jesus não era miserável, mas a vida não era fácil para trabalhadores pobres como eles. Homens e mulheres trabalhavam muito apenas para sobreviver. Todos tinham de contribuir para o sustento da família desde cedo. Nas épocas boas desta região quente e empoeirada, os alimentos básicos eram azeitonas, pão, leite, talvez um pouco de queijo e raramente carne. Mas muitas vezes, uma refeição saudável não era possível. Indícios de fome recorrente na época de Jesus foram encontrados através do exame dos ossos de pessoas da sua região. Esse trabalho foi realizado na Faculdade de Medicina de Sackler, na Universidade de Tel Aviv. Barry McCain veio encontrar-se com o bioantropólogo Israel Hershkovitz. Ele estudou uma coleção extraordinária de esqueletos da Galileia do século I. Para seus olhos de especialista, eles contam uma história arrepiante. Ser criança não era fácil naquela época. Há muitos indícios de desnutrição, a julgar pelos ossos.
Quando uma criança passa fome, o osso tem seu crescimento prejudicado, o que causa as chamadas linhas de crescimento que são visíveis através de radiografias. A maioria das crianças tem linhas de crescimento. Para as crianças do século I, depois de Cristo, era um fenômeno comum. Eu diria que a vida era difícil no século I, depois de Cristo. Os funerais de crianças eram ocorrências comuns. 50% das crianças não chegavam aos 5 anos de idade. Ao redor do úmido mar de Galileia, a malária era uma afecção comum. Doenças infecciosas eram frequentes, bem como piolhos e outros parasitas. Mas do sofrimento nascia a compaixão. Indícios arqueológicos mostram que mesmo as pessoas gravemente incapacitadas eram bem cuidadas pela família e muitas chegavam a uma idade avançada. A experiência de estar numa família naquela época é algo que envolve mais contatos com a morte do que estamos acostumados. Mas esses contatos com a morte, o número de crianças que morriam, não os tornava indiferentes em relação à vida. Com certeza. Eles cuidavam dos que estavam vivos. Absolutamente sim. Isso é fascinante. É fascinante. Na realidade, sem uma família, você estaria morto naquela época. Estaria perdido. A pesquisa do professor Hershkovitz revelou que o casamento entre parentes era comum nas comunidades coesas da Galileia na época de Jesus. As pessoas partilhavam de características físicas semelhantes, como o formato do crânio. Este é o crânio de um menino de 12 anos. E como se pode ver, ele tem um formato típico, o chamado formato oval, no qual a parte de trás é muito larga, enquanto a parte frontal, a testa, é bastante estreita. Isso é bem típico da população do século I. Essa Naquela constituição época era comum na região norte do país. Sim. Essa que você está falando. Sim. Para ter uma visão mais nítida de um jovem da Galileia, o professor Hershkovitz permitiu que o crânio fosse submetido a uma tomografia computadorizada. A partir dela, um especialista poderá recriar o rosto desse menino de 12 anos que viveu há 2000 anos. Como o formato do crânio é muito típico da época e lugar, a reconstrução chegará o mais próximo possível do rosto do próprio Jesus quando jovem. Os evangelhos falam pouco sobre a infância de Jesus. Mas a arqueologia moderna vem revelando muito sobre a vida na Galileia do século I. A Sagrada Família é muitas vezes vista como apenas Jesus, Maria e José. Na realidade, Jesus cresceu numa família grande. Jesus cresceu numa casa cheia de crianças, cujos nomes conhecemos, irmãos e irmãs que são citados nos evangelhos. Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? Cada família tinha em média 4 filhos. As gerações mais velhas e mais jovens viviam juntas. Alguns acreditam que José era viúvo e que os irmãos e irmãs de Jesus eram filhos de um casamento anterior. Sem dúvida, sua família estaria intimamente ligada à comunidade mais ampla de Nazaré. A vida num pequeno vilarejo seria uma grande influência em qualquer menino como Jesus. A compaixão que ele demonstraria mais tarde pelo próximo em seus ensinamentos teria raízes na sua própria experiência? Se fosse de conhecimento geral que ele havia sido concebido fora do casamento, ele poderia ter sido vítima de fofocas e até de agressões. Isso significa que Jesus cresce como uma espécie de excluído da sociedade e sente-se sempre à margem e começa a se identificar com os marginalizados. Mas o defensor dos pobres e miseráveis pode ter obtido mais diretamente seu sentido missionário. E se Maria explicou o mistério do seu nascimento da forma como os evangelhos contam que ele foi revelado a ela?
Imagine se sua mãe lhe dissesse durante sua juventude que você é o filho de Deus. Ou se você descobrisse isso através de algum tipo de revelação. Por uma ou ambas as razões, desde muito novo Jesus teria se sentido diferente. E, no entanto, ele era apenas um menino de uma família pobre como qualquer outra. Aos 12 anos de idade, ele teria começado a trabalhar com seus irmãos mais velhos e seu pai, provavelmente aprendendo a profissão. Geralmente se diz que José era carpinteiro, mas os evangelhos foram escritos em grego e a palavra usada foi tekton. Ela significa alguém que trabalha com as mãos. Num local onde o material de construção mais comum era a pedra, José pode muito bem ter sido um pedreiro. Ele poderia fazer ou consertar ferramentas, ou pode ter sido um construtor. O importante sobre a palavra tekton é que ela mostra que ele não pertence a uma família cuja renda vem do cultivo da terra. Ele sai todos os dias e faz alguma coisa que vende, ou vende o seu trabalho. Esse é o tipo de detalhe histórico sobre o mundo de Jesus que foi revelado pelas últimas pesquisas. Mas ainda não sabemos como pode ter sido a aparência do jovem Jesus. Até agora. O crânio de um menino galileu de 12 anos da época de Jesus foi escaneado, gerando uma imagem tridimensional para análise pela especialista em ilustrações médicas Caroline Needham. Ela faz parte da equipe do mais importante centro de reconstrução facial do mundo em Dundee, na Escócia. Uma ferramenta de escultura virtual permite que ela literalmente sinta o crânio. Pistas minúsculas nos ossos indicam a um especialista onde os músculos estariam ligados. Eles formam a camada básica de tecido mole que dá forma ao rosto. Caroline coloca pinos em posições chaves para indicar a espessura do restante da carne, com base em dados de pessoas vivas. O conjunto de dados usados para este indivíduo é de um rapaz da idade de Jesus, do mesmo grupo populacional. Eles são colhidos em pontos de referência anatômicos específicos e fornecem um mapa geral do rosto. Após esboçar a estrutura muscular subjacente, Caroline trabalhou com a artista gráfica Dasha Leigh para montar o tecido mole. E assim, o rosto de um menino galileu do século I, da mesma idade que Jesus, começou a surgir. Agora podemos passar pelo scanner. Tudo bem. Usando a tomografia de um menino de 12 anos da Galileia do século I, artistas forenses já quase terminaram de recriar seu rosto. Estamos quase chegando lá? Estamos sim, ele realmente não seria muito claro. Ele teria a pele morena, cabelos e olhos escuros. Quando a cor da pele e do cabelo são acrescentados, com base nos dados típicos da região, o retrato final ganha vida. É interessante porque não se parece com nossa visão ocidentalizada do rosto de Jesus. Ele não tem cabelo loiro ou olhos azuis. E embora este obviamente não seja o rosto de Jesus, é de um contemporâneo seu. É alguém daquela época e lugar. Aquela época e aquele lugar estavam em meio à turbulência de mudanças econômicas e políticas. O efeito da ocupação romana da Terra Santa foi sentido até na Galileia rural. Por volta da época em que Jesus nasceu, os judeus haviam se rebelado contra seus odiados senhores romanos na cidade de Séforis, a apenas 6 quilômetros de Nazaré. Maria e José podem ter visto quando as legiões romanas chegaram e destruíram o lugar. Nos anos que se seguiram, enquanto Jesus crescia, Séforis foi reconstruída pelo rei Herodes Antipas, um títere dos romanos. Nessa região tão escassamente povoada, uma cidade no estilo romano teria se destacado, lembrando a todos da influência crescente do império. A reconstrução de Séforis e o início da romanização da Galileia tiveram influência significativa no tipo de mundo em que Jesus cresceu.
Séforis ficava a menos de 1 hora a pé de Nazaré e era o lugar óbvio onde a família de Jesus iria para vender suas mercadorias. Eles eram provavelmente ainda mais pobres que os lavradores camponeses, que pelo menos eram donos de um pedaço de terra. É provável que a mãe e as irmãs de Jesus fizessem tecido, e em Séforis havia pessoas com dinheiro para comprá-lo. O dinheiro na época era uma mistura das moedas romana e local. Estamos numa encosta próxima de Nazaré, olhando para Zipori ou Séforis, a maior cidade da região na época. Nazaré é um dos vários vilarejos satélites de Séforis. Esta é uma paisagem que o Jesus histórico teria visto inúmeras vezes durante sua vida enquanto vivia e crescia em Nazaré. A cidade que eles teriam visto está lentamente ressurgindo graças a 25 anos de escavações. Byron McCain caminhou pela rua principal com Jonathan Reed, que é especialista neste sítio e em como a sua arqueologia se relaciona com Jesus. Este é um planejamento urbano abrangente para estabelecer uma cidade de maneira ordenada. E mais que isso, ordenada em termos romanos. Exatamente. Indica romanização. Indica a tentativa de controle da população. Existe uma forma de controle social e também o controle político, que é uma das características das cidades romanas. A marca global de Roma havia chegado às pobres aldeias da Galileia, trazendo construções e engenharia num patamar que seus moradores nunca haviam visto. A economia também estava mudando rapidamente. Num dia de mercado em Séforis, o jovem Jesus deve ter sentido muito bem a distância cada vez maior entre as pessoas pobres como ele e os poucos ricos. Casas que foram desenterradas em Séforis mostram o quanto alguns judeus da cidade estavam enriquecendo. Este é um lugar onde passei muito tempo. Desde 1988 eu venho aqui para escavações. A classe dos sacerdotes, dos donos de terras, mercadores e coletores de impostos estavam todos adotando o estilo romano. Esta seria a grande sala de recepções. Ela foi muito queimada e danificada, mas temos aqui o que já foi um belo piso de argamassa. E todas as paredes ao longo daqui eram recobertas com afrescos verdes e vermelhos, num estilo bem romano. Era muito, muito bonita. Esta teria sido, creio eu, a peça central da casa. Era um acabamento romano numa casa essencialmente judia. Até onde acredita que Jesus teria consciência desse tipo de prosperidade? Para mim é bastante claro que Jesus, mesmo que não entrasse nesta casa, entenderia simplesmente, olhando-a do lado de fora, mesmo à distância, que havia pessoas com um nível de riqueza e status muito maiores que os dele. Essas pessoas estavam prosperando com a ocupação romana. Outros não tiveram tanta sorte. Impostos pesados forçaram muitos a vender a terra da qual subsistiam. Eles foram condenados a encontrar trabalho eventual um dia de cada vez. Existem parábolas sobre trabalhadores diaristas. Podemos imaginar essas pessoas. Elas vêm e ficam paradas numa esquina naquele dia e alguém vem e as pega para trabalhar. Geralmente não é isso que as pessoas escolhem como carreira. São pessoas que perderam suas terras e tudo o que elas tinham para oferecer no que se tornou o mercado era seu trabalho. Os pequenos fazendeiros, principalmente, sentiram a pressão e acabaram vendendo suas terras para pagar impostos, dívidas, contas. Portanto, Jesus estava vivendo num lugar onde teria visto essas mudanças. Teria visto algumas pessoas prosperando e outras ficando para trás. Esse tumulto econômico deve ter afetado o jovem Jesus. Embora criado como trabalhador especializado, seguindo os passos de José, como os demais, ele tinha de ajudar no campo na época da colheita. O conhecimento que Jesus tinha da agricultura revela-se mais tarde nas suas parábolas, que contêm imagens de plantio de sementes e árvores que dão frutos. As parábolas também falam de um conflito entre os ricos donos de terra e seus arrendatários ou trabalhadores. O que acontece com a urbanização é que existe uma classe alta crescente, mas também mais gente que abandona a terra. E abandona a terra
porque toda essa terra está sendo tomada. É óbvio que as parábolas de Jesus no Evangelho, a parábola dos trabalhadores da última hora, se relacionam com o que vemos arqueologicamente acontecendo na Galileia. Na época de Jesus, a população sentia no bolso e na barriga a dor da ocupação romana. Mas quando os invasores passaram a insultar a religião judaica, os judeus se levantaram. Quando Jesus tinha cerca de 12 anos de idade, os romanos fizeram um recenseamento do povo judeu para poder cobrar ainda mais impostos. O decreto gerou uma revolta feroz entre os judeus. Para eles, os impostos deveriam ser pagos apenas para Deus. Mas os revoltosos não eram páreo para as forças de Roma. Ao fim daquela rebelião, como de muitas outras rebeliões contra Roma, milhares foram crucificados como exemplo para a população do que aconteceria se o poder romano fosse desobedecido novamente. O fervor que levou os judeus à insurreição contra seus dominadores pagãos estava arraigado numa profunda fé religiosa. A lei judaica dedica um dia da semana, o sábado, ao descanso e estudo dos ensinamentos da Bíblia judaica ou Torá. Numa pequena vila como Nazaré, os fiéis se reuniriam em qualquer espaço conveniente, talvez o quintal de uma casa grande. Era o que se chamava de sinagoga, palavra grega que significa reunião. A Torá seria lida em hebraico pelos homens mais instruídos ou pelos anciãos da vila e depois traduzida para a língua do dia a dia dos judeus, o aramaico. E eles então ouviriam algum tipo de pregador brilhante das vizinhanças. Um pregador era alguém que conseguia falar com todos. Portanto, se alguém como Jesus quisesse falar a uma multidão e impressioná-la, isso teria de ser feito através da pregação. Mas Jesus sabia ler e escrever? Aprender a ler a Torá em hebraico atualmente é fundamental na educação de todo menino judeu devoto. Rachel acredita que esse também pode ter sido o caso na época de Jesus. Um menino da idade de Jesus poderia conhecer a Torá. Ele a ouviria em público na sinagoga no sábado e provavelmente passaria algumas horas no decorrer da semana aprendendo a ler os textos. Não há provas quanto ao grau de instrução de Jesus, mas segundo os evangelhos, ele tinha um conhecimento sofisticado das Escrituras. Isso fica claro quando ele entra numa sinagoga em sua cidade natal e discorre sobre o significado da leitura semanal. Isso com certeza mostra que ele entrou em contato com a Torá e que também estava familiarizado com o conteúdo das Escrituras. A ideia de uma sinagoga local era relativamente nova na época de Jesus. Para as principais festividades religiosas, os judeus devotos procuravam sempre chegar ao centro de sua fé, o Templo de Jerusalém. Isto custava tempo e dinheiro que famílias como a de Jesus mal podiam despender. E também era perigoso. As pessoas viajavam em grupos por segurança. Alguns dos que foram prejudicados pelas mudanças econômicas tornaram-se bandidos, como os que atacaram um homem na parábola de Jesus sobre o bom samaritano. O problema da criminalidade é recorrente nos primeiros tempos da Palestina romana. Os bandidos são pessoas que não conseguem mais sobreviver seguindo as regras, por isso eles se tornam marginais. Não vivem nas cidades e vilarejos, eles se escondem em locais como este. E, sentindo-se completamente abandonados à beira do caminho, eles atacam os que estão percorrendo esse caminho. A parábola do bom samaritano é uma boa ilustração sobre os riscos de viajar.
A chegada em Jerusalém pela primeira vez, vindo da zona rural, deve ter sido um momento marcante para um menino de 12 anos. Um menino pobre de Nazaré, confrontado com riqueza e poder quase que inimagináveis. Foi uma experiência que mudou a vida de Jesus. Na Palestina do século I, Jerusalém era o centro tanto do poder religioso quanto do poder político. Em seu coração havia um templo espetacular. A vasta plataforma sobre a qual ele foi construído ainda domina a cidade. Era a mais grandiosa de todas as construções projetadas por Herodes o Grande. Mas o templo foi totalmente destruído pelos romanos no ano 70 d.C. O que estamos vendo ali atrás não é sequer todo o templo. Este é apenas o muro de arrimo da plataforma sobre a qual ficava o templo. E já é bem impressionante. Portanto, pode-se imaginar como era o templo na antiguidade. Autores antigos dizem que ele brilhava à luz do sol. Herodes criou aqui, antes de mais nada, uma atração turística. Pessoas de todo o império vinham só para ver essa grande obra que ele havia criado. Para os fiéis judeus, era muito mais do que um prédio impressionante. Era o ponto focal da sua fé. Eles acreditavam que Deus realmente vivia ali. E os judeus adoravam apenas esse único Deus. A religião judaica foi a primeira no Ocidente a não ter nenhum outro Deus. O templo funcionava como centro religioso, capital política e também como ponto de contato entre Israel e Deus. Toda a noção de uma espécie de Estado judeu, judaico ou israelita é a de que Deus reside no seu centro. Jesus tinha 12 anos quando veio com a família para o Festival da Páscoa, juntamente com outras dezenas de milhares de pessoas. O Evangelho de São Lucas conta como Jesus separou-se de Maria e José em meio à multidão. Maria. Quando Maria, a mãe de Jesus, percebeu que ele havia desaparecido, vemos que realmente Jesus tinha uma mãe judia. Porque ela se enche de preocupação e ansiedade, ela corre para lá e para cá, procurando pelo filho. Segundo Lucas, Jesus foi encontrado ouvindo professores e fazendo perguntas. Eles ficaram impressionados com seu entendimento. E quando ela o encontra, a primeira coisa que diz é: nós estávamos morrendo de preocupação. Como pôde fazer isso conosco? Mas quando vê o quanto ele é inteligente, fica muito orgulhosa. E aqui temos os dois polos da mãe judia. A intensa preocupação seguida por um incrível orgulho de seu filho. No Templo de Jerusalém, o principal ritual do antigo judaísmo era o sacrifício de animais. O sangue derramado e a queima de oferendas eram vistos como maneiras de se comunicar com Deus. Os sacrifícios só podiam ser feitos no templo. Os sacerdotes tinham monopólio em sua realização. Só eles podiam subir ao grande altar onde os rituais eram realizados. Frequentemente comparo a um show de rock dos dias de hoje. Multidões de pessoas reunidas para assistir aos rituais. A realização do culto no templo em si era puro espetáculo. Os sacerdotes judeus formavam um grupo de elite além do alcance das pessoas comuns. Jesus deve ter ficado impressionado com sua riqueza e prestígio. Era mais um sinal da separação cada vez maior entre ricos e pobres na sua época. Para continuarem suas práticas religiosas no templo, os sacerdotes haviam feito um acordo com as autoridades romanas.
Para os sacerdotes era extremamente importante que o templo permanecesse e os sacrifícios continuassem, porque do seu ponto de vista, sem o templo não haveria religião, não haveria Estado, território, nada. A colaboração com os romanos talvez fosse um mal necessário, mas também proporcionava aos sacerdotes um estilo de vida bastante privilegiado. Isso pode ser visto claramente pelas ruínas de suas casas magníficas. Elas foram descobertas quando Jerusalém foi reurbanizada na década de 60 e foram preservadas no museu subterrâneo localizado sob um moderno conjunto de apartamentos. O professor Dan Barrat é ex-arqueólogo da cidade de Jerusalém. Estamos aqui numa das mais belas salas deste bairro onde viviam os sacerdotes. Aqui as pessoas tinham uma vida muito abastada. Vemos que as casas, os afrescos, os mosaicos, tudo era feito com muito luxo. E, portanto, entendemos que o padrão de vida era muito, muito alto. Você acredita que haveria outras pessoas, gente comum que se ressentia das facilidades que os sacerdotes desfrutavam? Com certeza, com certeza. O modo de vida luxuoso dos sacerdotes e o espetáculo do templo seria uma revelação para um visitante do interior, jovem e impressionável como Jesus. Mas não necessariamente uma revelação positiva. Quando as pessoas chegavam aqui, viam algo que não havia em lugar nenhum de onde vinham. A simples escala do que elas encontravam aqui, a concentração de poder. Este local representava um contraste quase obsceno com relação à pobreza que eles tinham em casa. Estas pessoas, esta classe dominante tão confortavelmente instalada aqui, de forma alguma poderia representar os interesses do povo. Os judeus comuns sentiam uma insatisfação cada vez maior em relação à elite do templo. Alguns estavam até rompendo com a religião organizada, cujo centro era Jerusalém, e montando seitas judaicas. Nessa época, havia uma série de grupos que haviam decidido que não precisavam do templo, que aquele trem tinha saído da linha. Entendi. E que havia algo de muito errado. Esses movimentos populares estavam reagindo contra o espetáculo do templo. Eles sonhavam com um judaísmo alternativo. Chegando à idade adulta, Jesus foi atraído para um desses grupos dissidentes, liderado por um pregador chamado João Batista. O encontro foi o início da extraordinária missão de Jesus. O Evangelho fala de maravilhas e de uma mensagem de esperança para o povo oprimido da Palestina. Mas para os romanos e para a elite judaica, Jesus e seus ensinamentos eram um ultraje, uma ameaça a ser esmagada sem piedade. Versão brasileira, DPN Santos.